Todos aceitaram. Todos aceitaram. Todos se prostraram diante de Deus. E olha que para alguns ali era um Deus estranho, que eles nem conheciam, nunca nem tinham ouvido falar. Porque se era uma cidade que rivalizava com Jerusalém, conflito. Eles poderiam ouvir falar, eles têm um Deus. Aí eles iam falar o quê? Mas nós temos vários deuses. Mas o poder de Deus é maior. E a gente tem que compreender que sem Deus a gente não é nada. A gente não é nada sem Deus. Ainda mais quando a gente tem pessoas que oram pela gente, que está com Deus, ainda ajuda. E quando não tem ninguém ao nosso favor? Sem Deus é impossível. Gente, é impossível sem Deus. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho uma pessoa alcoólatra aqui em casa, eu não vou orar para o alcoólatra porque eu tenho um exemplo aqui dentro, não vai acontecer. Não. Tudo acontece no determinado tempo de Deus. Aleluia. Não deixe de fazer algo porque você, no seu íntimo, pensa que Deus não vai fazer. Isso é uma das piores besteiras que a gente pensa. A gente pensar que não vai se cumprir porque eu tenho uma experiência em casa de algo que não acontece. Imagine se todos nós pensássemos dessa maneira. Eu não vou orar por fulano porque eu vejo isso. Ou se eu vou orar para ele, eu vou orar por ele só por orar. Agora, eu sentado aqui toda hora, olhando para trás, né? Cadê a moça? Cadê a moça? Aí eu sentei, na hora que eu olhei, eu falei, perdeu a bênção. Quando eu subi, Deus falou assim, não, ela não perdeu a bênção. Fala. Mas eu olhei várias vezes para trás, falando, foi embora, perdeu a bênção, né? Mas quando eu subi ali, Deus falou, não, fala, eu te mandei. Tá vendo? É a experiência que a gente está tendo. A gente pensa, a gente com nossos olhos humanos, falhos, pecadores, a gente não acredita mais que pode acontecer ainda. A missionária Cléia fez uma campanha comigo, com a minha família, com a Carol. A missionária falou, eu sei te levar. Falou para mim, gente. E para mim fazer essa campanha, eu custei abrir a boca e falar com ela, porque eu estava passando, trocar uma ideia. É meu irmão, além de ser meu pastor, é meu irmão de sangue. Aí ele falou para mim, faz uma campanha com a missionária. Minha vida mudou completamente. Aleluia. Ela sabe, a missionária sabe. A gente tem que exaltar o povo de Deus, igual a missionária falou, exaltou o irmão que aconteceu, mas a gente tem que exaltar. Porque a palavra de Deus fala profeta é porta-voz de Deus. Deus usou missionário na minha vida, usou meu irmão na minha vida para colocar missionário para fazer uma campanha lá em casa. Aí os irmãos podem pensar, mas foi por telefone. Irmãos, essa campanha foi a melhor campanha que eu fiz. Eu ficava agoniado com a Carol, teve um dia que eu consegui falar com a missionária, eu fiquei desesperado, que ela teve um movimento, ligou o telefone e dormiu de cansaço, estava olhando os netinhos. Mas foi a melhor campanha. Amém. Então, o que eu quero que os irmãos compreendam, quando a gente está no caminho de Deus e se propõe a estar no caminho de Deus, as maravilhas do Senhor nos alcançam. Da mesma maneira que aquela canção Nínive aqui, o arrependimento traz mudança. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de jeito. Às vezes os irmãos podem orar, né? Eu sou ovelha, não estou vestido a caráter, mas é porque as roupas não me servem. Tá? Eu tomei muita injeção de corticoide por causa do acidente de moto. Eu tive 2 Covid. Eu tinha pneumonia todo ano. E esse começo de ano eu quase morri. Eu cheguei a pedir Deus para morrer. Mas eu arrependi de todo aquele tempo que eu perdi. Eu arrependi, eu falei com o pastor esses dias, eu estou disposto. Aleluia. Se for para ensinar, se for para pregar, por que for, eu estou aqui na obra. Eu arrependi de tudo aquilo que eu fugi. Amém. Porque o arrependimento traz mudança. Eu era uma pessoa muito difícil. A Olivia sabe, minha mãe, meu irmão, minha mãe está aqui atrás de vocês aqui. A minha esposa, eu era uma pessoa meio difícil.
nós mudamos, minha mãe sabe o tanto que eu mudei. E eu ainda tenho muito que mudar, porque eu não me considero uma pessoa fácil de lidar. Mas isso é um fruto que faz arrependimento. Você vai parando, analisando, você começa a olhar, não, eu falei uma palavra que é ríspida para alguém. Isso não é bom, mas o arrependimento faz mudar. E o que eu posso falar? Não fuja do seu chamado. Não vale a pena. Não vale a pena, gente. Irmãos, mesmo que seja para você servir a água no culto, é o seu chamado. E o povo tem esse negócio de pensar, meu chamado é lá dentro da igreja. Não, o chamado é onde Deus manda. Não interessa se você está aqui dentro da igreja, se você está na sua faculdade, se você está no seu serviço, se você está no carro. Se Deus quer te usar, não importa o lugar. Não importa o lugar. Sirva a Deus onde você estiver, como estiver. Porque antigamente eu ouvia assim muitos falar, para você ministrar, você não está de gravata e terno. Mas um dia eu escutei o pastor Edson falar para uma pessoa que gravata não fala. Então a gente aprende com isso, com essas situações. Não fuja do seu chamado. Se o seu chamado é sentar no banco e ficar orando o culto inteiro, faça isso e faça com alegria. Amém. Faça de bom grado. Se você veio para a casa de Deus, vem feliz. Porque a gente passa aqui 2 horas no domingo. Durante a semana, normalmente eu não consigo vir por causa da faculdade. Mas a gente passa quanto tempo dormindo, quanto tempo em casa, quanto tempo trabalhando. E a gente coloca coisas mais importantes do que estar aqui de manhã. Porque aqui dentro é onde a gente vai crescer. Amém. Porque é onde eu vou estar precisando de uma ajuda, de uma palavra amiga, é onde eu vou ouvir. Às vezes eu posso ouvir uma palavra fora daqui, que não é aquela palavra que vem direcionada por Deus, que a princípio é boa, aos olhos, da gente é boa, mas ela não é eficaz. Porque muitas das vezes a palavra dura, ela te salva. Ela te faz cair a ficha, te faz acordar. Você, opa, eu estava indo errado ali. Então eu tenho exemplo dentro da igreja de pessoas que já foram lá, por que eu vou? Eu já vi isso acontecer. O que a gente aprende com Jonas? Nem sempre a missão é aquilo que desejamos. Às vezes a gente quer louvar, mas Deus fala, você não vai ser cantor não, você não tem nem voz. Você vai ser pregador, por exemplo, porque você não precisa cantar, você não tem que estar afinado. Mas dependendo até para pregar, você tem que ter uma certa voz, então você não vai conseguir. Não estou falando que querer colocar isso como norma. Estou falando, às vezes a gente é chamado para cada local. Eu sempre falo aqui na igreja, eu não consigo orar igual a missionária. Eu não tenho essa pegada. Eu não tenho a eloquência do pastor Welber. Mas cada um tem o seu lugar aqui dentro. O seu cantinho aqui dentro. Cada um consegue fazer aquilo que Deus o determinou a fazer. Às vezes o irmão pensa, só está aqui fora, na porta, não é importante. Gente, é muito importante. Porque imagina se não tem ninguém lá, entra alguém aqui e faz alguma coisa com as nossas criancinhas. Ou rouba um pertence de alguém. Todos nós temos importância. A fuga da presença de Deus nos traz consequências. O Anderson falou. 2 anos de espera. O irmão falou que Deus revelou que estava escondido. Não, tem consequência. Deus tem tudo. Tem consequência. E o que é maravilhoso em Deus? Mesmo quando a gente pensa que tudo acabou, que não tem mais como acontecer um milagre, Deus vem e muda a situação. Glória a Deus. Meus irmãos, foi muito bom estar aqui. Nós temos a ceia. Eu peço perdão porque eu fui muito acelerado. Eu tinha preparado mais coisa. Mas o horário